Imagine um lugar onde o chão não apenas sustenta templos, mas se transforma neles. Um lugar em que, em vez de erguer construções para o céu, o ser humano decidiu cavar as entranhas da terra para se conectar ao divino. Estamos falando de Lalibela, na Etiópia, lar de um dos maiores mistérios da arquitetura e da fé: as igrejas enterradas. Essas construções, que parecem impossíveis até para os padrões de hoje, foram esculpidas em um único bloco de rocha maciça, como se gigantes tivessem desenhado templos secretos nas profundezas da pedra. E aqui já surge a primeira pergunta que mantém pesquisadores, arqueólogos e até religiosos intrigados: como um povo do século XII conseguiu criar algo tão complexo, sem máquinas, sem tecnologia moderna e em um período relativamente curto? Ao longo deste vídeo, você vai descobrir os segredos, as teorias e as histórias por trás dessas construções, e entender por que Lalibela é chamada de a Nova Jerusalém da África. Prepare-se, porque cada detalhe pode mudar a forma como você enxerga não apenas a fé, mas também a própria capacidade humana. As igrejas de Lalibela não são construções comuns. Elas foram escavadas diretamente na rocha vulcânica da região, descendo até 12 metros abaixo da superfície. Imagine o trabalho de esculpir não apenas paredes e portas, mas telhados inteiros e corredores subterrâneos, sem que uma única rachadura comprometesse a estrutura. A mais famosa delas, a Igreja de São Jorge, impressiona pelo formato de cruz perfeita, que só pode ser visto por completo do alto, como se tivesse sido projetada para olhos celestiais. Mas por que cavar igrejas em vez de construí-las em cima da terra? A resposta está envolta em fé, geopolítica e mistério. Segundo relatos históricos, o rei Lalibela teria ordenado a construção dessas igrejas após ter visões divinas que o orientaram a recriar Jerusalém na África, já que a verdadeira Jerusalém havia sido tomada por muçulmanos durante as cruzadas. E assim nasceu uma cidade subterrânea, feita para ser a Terra Santa Africana, onde fiéis poderiam peregrinar sem precisar viajar para o Oriente Médio. Mas não é só a fé que alimenta esse mistério. Muitos arqueólogos e pesquisadores acreditam que a velocidade com que as igrejas foram concluídas é simplesmente inexplicável para os padrões da época. São 11 templos esculpidos na pedra, alguns interligados por túneis e passagens secretas, construídos em apenas 24 anos, segundo a tradição etíope. Só para você ter uma ideia, catedrais europeias da mesma época levaram séculos para serem erguidas. Então, como isso foi possível? Uma das lendas locais afirma que anjos desceram dos céus e trabalharam à noite, dobrando o ritmo da construção. Para os fiéis, esse é um sinal claro de intervenção divina. Para os céticos, uma prova de que ainda não entendemos totalmente as técnicas usadas pelos etíopes daquela era. Mas, será que havia mais do que simples fé envolvida? Aqui entram as teorias mais intrigantes. Alguns pesquisadores sugerem que os construtores possuíam conhecimentos perdidos sobre escavação e engenharia que não chegaram até nós. Outros levantam a hipótese de que Lalibela poderia ter sido erguida sobre locais de poder energético, escolhidos de forma precisa para criar uma ligação espiritual entre a terra e o céu. E há até quem associa as igrejas a conhecimentos ancestrais que remontam ao Antigo Egito, ou até mesmo a civilizações ainda mais antigas e misteriosas. A conexão da Etiópia com o Egito é real. Há tradições que afirmam que a Arca da Aliança, o artefato bíblico mais sagrado, teria sido levada justamente para esse país, e que Lalibela poderia ter sido construída para abrigar ou proteger segredos desse nível. A experiência de visitar Lalibela é quase sobrenatural. Túneis escuros conectam templos, passagens estreitas obrigam os fiéis a se espremerem pela pedra, e câmaras secretas sugerem que nem tudo foi revelado até hoje. O próprio simbolismo do local impressiona.
O complexo inteiro foi planejado para representar uma réplica espiritual de Jerusalém, com rios nomeados em referência ao Jordão e áreas que simbolizam o Gólgota, o local da crucificação de Cristo. É como se cada detalhe tivesse sido desenhado não apenas para impressionar os olhos, mas também para guiar a alma em uma jornada mística. E quando falamos da Igreja de São Jorge, não estamos apenas diante de uma obra-prima arquitetônica, mas de um símbolo que atravessa o tempo. Esculpida em formato de cruz grega, sua visão do alto parece um sinal marcado na terra, como se fosse uma mensagem para o céu. E aqui está um detalhe fascinante. A igreja é tão perfeita que pesquisadores modernos ainda debatem como os artesãos da época conseguiam calcular ângulos e medidas sem instrumentos de precisão. Essa perfeição geométrica, aliada à grandiosidade espiritual do local, só reforça a aura de mistério em torno de Lalibela. Mas talvez o mais impactante seja perceber que, mesmo após séculos, Lalibela continua viva. Até hoje, milhares de fiéis etíopes percorrem o local em peregrinações, vestindo túnicas brancas e cantando cânticos milenares que ecoam entre as pedras. O que vemos ali não é um museu morto, mas um templo ativo, onde o sagrado continua pulsando e atraindo pessoas do mundo inteiro. O passado e o presente se encontram nas sombras dessas igrejas subterrâneas, e cada passo pelos corredores esculpidos na rocha é um lembrete da incrível capacidade humana de transformar fé em monumento. Agora, depois de conhecer esse enigma, fica a pergunta: será que Lalibela foi apenas fruto da devoção de um povo, ou há algo mais escondido sob suas pedras? Teria a humanidade perdido conhecimentos que poderiam explicar esse feito? Ou será que, de fato, forças além da compreensão humana deram forma a essa nova Jerusalém? O certo é que quanto mais se estuda Lalibela, mais mistérios surgem. E talvez esse seja o verdadeiro propósito: manter viva a sensação de que o divino e o inexplicável caminham lado a lado. E se você chegou até aqui, significa que também é fascinado por mistérios que a ciência ainda não conseguiu resolver. Por isso, já aproveita e se inscreve no canal, porque ainda vamos explorar muitos outros enigmas escondidos pelo mundo, desde civilizações perdidas até construções impossíveis. Ative o sininho e venha comigo descobrir aquilo que a história nunca contou, porque os maiores segredos da humanidade ainda estão enterrados, esperando para serem revelados.